Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de julho de 2023. São 8 horas da manhã. E Haddad já tem mais prestígio no mercado financeiro que o presidente bolsonarista do BC, que está mantendo os juros nas alturas. O ministro da Fazenda de Lula conquistou a confiança do mercado financeiro, já tem mais prestígio do que o presidente bolsonarista do Banco Central, que está mantendo os juros nas alturas, e ele será carbonizado se não baixar a taxa de juros em 13,75%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a taxa de juros praticada pelo Banco Central, que está em 13,75%. A queda de 2% na atividade econômica em maio, medida pelo Índice de Atividade Econômica, confirmou previsões da equipe econômica e tende a politizar a discussão. A queda do PIB já promove nova frição entre o governo e o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Prévia do Produto Interno Bruto, o índice indica a evolução da economia brasileira mês a mês. O debate sobre a taxa de juros será a flor do recesso parlamentar do Congresso, porque o Copom, Comitê de Política Monetária do BC, composta pelo presidente da instituição e pela diretoria, somente se reunirá em agosto. Para reduzir a inflação ao centro da meta, com amplo apoio do mercado nesse semestre, Campos Neto manteve arroxo inédito no crédito, mas o remédio virou veneno. O PIB cresceu 2,9% em relação a 2021. Seria muito maior sem o crescimento negativo do trimestre. Há expectativa de que os juros sejam reduzidos em razão da última ata do Copom. A posse de 2 novos diretores do BC indicados por Lula levará o debate para dentro do banco. Haddad e Campos Neto agora estão em rota de colisão, embora mantenham um relacionamento politicamente elegante. Ninguém se surpreenda também com o presidente Lula, que deve chutar o balde ao voltar de Bruxelas. A queda na produção de 2%, considerado muito alta, estava escrita nas estrelas. A Selic, a taxa de juros básica que norteia toda a economia, começou 2022 num patamar razoável, mas ao longo dos meses foi subindo e chegou ao ápice depois das eleições, apesar das críticas de Lula. O BC é independente e o governo não pode interferir na política monetária, mas ela precisa estar alinhada à política econômica e fiscal para o país dar certo. A pressão sobre o bolsonarista do BC vai ficar insustentável e a força de Haddad como ministro da Fazenda já lhe possibilita vislumbrar voos mais altos na política. E as Forças Armadas não querem nem ouvir falar de uma possível candidatura de Michele Bolsonaro à presidência. Não é só a Faria Lima que torce o nariz para uma possível candidatura de Michele Bolsonaro à presidência. Nas Forças Armadas não existe empolgação alguma, muito pelo contrário, existe medo de os conchavos políticos colocarem uma pessoa sem preparo algum para um cargo dessa magnitude chegar eventualmente ao poder, não que ela tenha muita chance, mas de qualquer forma é preocupante uma candidata ainda mais despreparada do que o marido. E Bolsonaro é considerado o maior derrotado pela arruaça de Roma, o ataque de uma família rica de bolsonaristas ao ministro Alexandre de Moraes.
Alexandre de Moraes saiu do episódio com uma renovada união do Supremo em torno de si, enquanto Bolsonaro acaba sendo responsabilizado por tabela pelo que fazem os seus seguidores. E pesquisa IPEC mostra confiança inédita em partidos políticos e no Congresso e atinge o maior patamar desde 2009. E isso é atribuído ao efeito Lula. Nessa primeira edição do levantamento, durante o terceiro mandato de Lula, a confiança dos brasileiros no presidente da República subiu ao maior nível desde 2012. O chefe do Executivo Federal marca hoje 50 pontos na escala do ICF, 9 a mais do que o registrado em 2022, último ano da gestão Bolsonaro. E acordo Mercosul-União Europeia vai ser o novo milagre de Lula. Após ele destravar uma reforma tributária que não saía havia décadas, e eu não disse anos, eu disse décadas, agora outro milagre de Lula pode sair. O acordo Mercosul-União Europeia, que está há anos e anos e anos cozinhando e não saía nunca. Em Bruxelas, na abertura da cúpula entre países europeus, latino-americanos e caribenhos, o presidente Lula cobra acerto entre os blocos. E Alexandre de Moraes estava com efetivo de segurança reduzido na Itália e foi por isso que realmente os agressores conseguiram chegar a ele, porque havia a crença de que no exterior seria menor a necessidade de segurança para uma autoridade do calibre de Alexandre de Moraes. Agora, a segurança de ministros do STF vai aumentar muito. Bancadas das unidades da federação estão defasadas há 30 anos, ou seja, o novo censo do IBGE mostrou que está distorcida a representação na Câmara dos Deputados, ou seja, quantos deputados cada estado terá, e isso varia de acordo com a situação demográfica de cada estado do país. E o Ministério Público não vê crime em post de Michele que ligava Lula e Candomblé às trevas. E mais uma vez as autoridades vão permitindo o fanatismo religioso e a discriminação, a intolerância religiosa no país. E as religiões afro estão sendo vítimas com muita força de evangélicos populistas como Michele Bolsonaro. Note-se que foi dito evangélicos intolerantes e politiqueiros como Michele Bolsonaro. Não são todos os evangélicos, mas são aqueles líderes políticos supostamente evangélicos que geram todo esse tipo de situação. E Bolsonaro ainda não falou sobre o ataque a Alexandre de Moraes, porque ele está com medo do que pode vir disso aí para ele. E por fim, a Polícia Rodoviária Federal abriu quase 40 investigações sobre si mesma pelas acusações de parcialidade nas eleições, com bloqueio de eleitores de Lula para a tentativa da PRF de impedir eleitores de Lula de chegarem ao local de votação. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção, estaremos de volta ao meio-dia.